A paz do Senhor, queridos e amigos ouvintes da Palavra do Senhor nosso Deus. Quero chamar a sua atenção para a gente meditarmos um pouco na Palavra do Senhor nosso Deus, que espero ser de grande importância para o seu coração, para a sua vida, levando-o a cada vez mais a crer no Senhor e Salvador Jesus. Texto da Palavra de Deus, onde iremos lermos, se encontra no Evangelho de João, capítulo número 6, e o verso número 16. Palavra de Deus sobre Jesus anda sobre o mar. Assim diz a palavra de Deus. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 a 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Porém ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Palavra de Deus. Narrativa do evangelista João sobre este milagre de Jesus acalmando a tempestade. Onde justamente quero dar um tema para essa passagem, que é um barco açoitado por um mar tempestuoso. Um barco açoitado por um mar tempestuoso. Creio que essa narrativa será de grande aplicabilidade para as nossas vidas, sendo nós o barco e a tempestade, os problemas que sobrevêm sobre nós. Então nós temos aqui a palavra de Deus, onde diz assim que Jesus manda os discípulos irem, pegarem o barco, entrarem no barco e irem para Cafarnaum. Sendo que os discípulos estavam com Jesus, e Jesus neste momento ordenava eles irem sem ele, pois ele ia logo após. Os discípulos, ao pegarem o barco, entram no mar. E ao entrar no mar, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que, de repente, sobrevém uma grande tempestade sobre eles. Que os discípulos iriam para Cafarnaum. Cafarnaum, local onde Jesus residia, onde Jesus habitava, onde Jesus passou a maior parte de sua vida, de sua jornada. E Jesus, estando neste momento agora em terra, enquanto os discípulos estavam em alto mar entre aspas, porque eles estavam não muito longe de onde iniciaram a partida. E Jesus estava despedindo a multidão da multiplicação, que ele tinha multiplicado, feito o milagre dos 5 pães e 2 peixes, e agora despedir a multidão. E ao despedir a multidão, ele vai orar, e ao orar, passa algumas horas ali em oração até ir de encontro com os discípulos. Enquanto isso, os discípulos estão no mar, estão navegando, e quando pensa que não, de repente o mar
a Bíblia vai dizer que o mar se levantou, né? O mar se enfureceu, o mar se embraveceu, o mar se agitou, né? O mar, as águas ficaram turbulentas. E para quem muito bem sabe, quando as águas se encontram turbulentas, para qualquer que seja a navegação ou o nadador, se torna muito difícil seguir o trajeto. E assim era com o barco. Os discípulos no barco e agora esse mar bravo, enfurecido, ao ponto que não deixava a embarcação seguir rumo a Cafarnaum. Ao contrário, fazia com que o barco ficasse praticamente em um mesmo lugar, sem recuar ou avançar. Mas o que acontece é que Jesus, estando ainda sem ter chegado até os discípulos estavam aqui nesse momento. E daqui nós podemos termos uma ideia de que Jesus, ao deixar a multidão, despedindo a multidão, Jesus vai orar, Jesus vai buscar a Deus. E quanto tempo Jesus passa para buscar a Deus após essa reunião, essa assembleia, né, que houve ali com ele e a grande multidão? E Jesus vai agradecer a Deus, Jesus vai rogar a Deus, suplicar a Deus, pedir a Deus, clamar a Deus por ele e por aqueles que foram socorridos por ele e estão sendo socorridos por ele. E compreendendo, a gente vamos vermos que Jesus ele passou aí um longo tempo, porque os discípulos entraram no mar, pegaram o barco e entraram no mar quando veio a tarde, quando a tarde estava definhando, estava terminando. Os discípulos pegaram o barco, entraram no mar e foram para onde Jesus mandou. E os discípulos, até mais ou menos às 3 horas da manhã, os discípulos ainda se encontravam no mar, a pouco mais do que 5 a 6 quilômetros de onde iniciaram. E eles entraram na tarde, né? Fim de tarde, podemos assim dizermos. E já era praticamente um raiar, estava chegando um raiar de um novo dia, e eles ainda estavam apenas a 6 quilômetros do local de partida, porque o mar agitado não deixavam eles seguirem, não deixavam eles caminharem, seguirem o rumo traçado por Jesus. Muitas vezes alguém não está conseguindo seguir o rumo traçado por Jesus. Por quê? Porque existe um mar, existe uma tempestade que está fazendo com que ele não consiga seguir adiante. E esse mar da vida, esse mar de problemas, essa tempestade de causas que sobrevêm sobre nós, nos faz muitas vezes não sairmos do canto, mas muitas vezes estarmos ao ponto de naufragarmos, assim como os discípulos. Mas Jesus, que estava em terra, que ia ao encontro dos discípulos, Jesus chega até eles. Pela madrugada, às 3 horas da manhã, aproximadamente. Se os discípulos entraram no barco ao fim da tarde, Jesus chegou às 3 da manhã, eu poderia dizer que Jesus estava orando. Jesus rompeu a noite orando. Jesus rompeu a noite buscando a Deus, rogando a Deus, suplicando a Deus, implorando a Deus, apresentando a Deus a sua
situação, a sua missão, a sua tarefa, e também a grande multidão que sempre estava diante dele. Os seus discípulos que sempre estavam caminhando com ele. Podemos termos essa ideia onde Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus ele se levantava pela madrugada para ir orar. Ele, de manhã bem cedo, a Bíblia vai dizer que ele ia para o monte orar. A Bíblia vai dizer que de manhã logo cedo vinha ele da oração e as multidões já o aguardavam, já o esperavam. Então Jesus estava esse tempo todo na prensa, no óleo, no monte, na oração, né? E Jesus chega até os discípulos, estando eles nessa turbulência, em meio a essa grande tempestade, porque o mar tinha se levantado e agora dificultava a eles caminharem. Além de o mar estar revolto, já era escuro, não tinha uma iluminação, não tinha como enxergar com nitidez a rota a seguir. Assim acontece quando geralmente as tempestades e a escuridão noturna vêm de encontro com a vida humana. Faz com que ele na escuridão não enxergue, na escuridão não perceba, na escuridão não visualize o caminho correto a seguir. Mas Jesus chegou até os discípulos. Jesus foi até os discípulos. Por que Jesus foi até os discípulos? Porque jamais ele vai deixar, Deus vai deixar alguém perecer sem que ele possa oferecer o socorro. Jamais ele vai deixar alguém naufragar, estando ele responsável por aquela embarcação. Em uma outra oportunidade, Jesus, que agora em uma tempestade também, Jesus está no barco, está dormindo, descansando da caminhada. E mais uma vez o mar se levanta. E agora a embarcação está indo praticamente a pique. As águas inundando a embarcação, os discípulos apavorados, não querendo incomodar o mestre, mas chega um momento que não tem como eles resolverem a situação e eles procuram ir até Jesus. Acorda Jesus e Jesus acalma o mar, repreende o mar, manda o mar se aquietar. Interessante que Pedro, quando chega nessa oportunidade, vai dizer para Jesus e diz: olha, o Senhor não se importa que nós pereçamos? Ou seja, o Senhor vai deixar a gente perecermos? Claro que não. Deus não vai deixar, nem nunca vai deixar, nem quer deixar, nem deseja deixar o ser humano perecer. Ao contrário, Ele quer salvar. Ao contrário, Ele quer socorrer. Ele quer estender a mão, estender o socorro, estender a ajuda, o auxílio para aquele devido momento tão oportuno para com aquele que está em pleno desespero. E Jesus vai até os discípulos, justamente para socorrer. E Jesus agora segue rumo ao mar, rumo aos discípulos. Em um dado momento dessa vigília da noite para com os discípulos e Jesus, lá vinha Jesus e de repente andando sobre o mar. A Bíblia vai dizer que Jesus vinha andando sobre o mar. Eles viram Jesus andando sobre o mar. Imagine só, às 3 horas da manhã, alguém numa embarcação, em uma grande tempestade, grandes ondas, o barco balançando, o barco propenso a se quebrar, possivelmente, a virar, e o desespero total de todos os discípulos. E nessa oportunidade,
em plenas trevas da noite, enxergam um homem andando sobre o mar, vindo de encontro a eles. Os discípulos apavorados gritam, se desesperam, dizendo que é um fantasma. Mas o próprio Jesus disse que não é um fantasma, ele não é um fantasma. O nosso Senhor Jesus, quando ele aparece diante das situações adversas da vida do ser humano, o ser humano pode até ficar temeroso, pode até se espantar, mas Jesus não vem como um fantasma. Jesus não vem como uma assombração. Jesus não vem como um espanto, mas Jesus vem como aquele que verdadeiramente vai acalmar, vai tranquilizar, vai tirar o medo. Jesus vem como aquele que vai dar verdadeiramente a calmaria para aquela agitação, para aquela turbulência. O Senhor Jesus, ele nos garante, na sua santa e maravilhosa palavra, que aqueles que vêm a Ele, aqueles que vai até Ele, que dá a Ele a oportunidade dEle atuar na vida deles, Jesus garante que Ele tranquiliza, Jesus garante que alivia a vida daqueles. Mateus 11:28, a Bíblia diz isso, que Jesus chamou dizendo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Jesus, ele tranquiliza, Jesus alivia. E Jesus vem até os discípulos andando sobre o mar, os discípulos temem, achando que é um fantasma, se desesperam ainda mais. Mas Jesus tranquiliza-os dizendo que é Ele e eles fiquem tranquilos, porque Ele vem para ajudar, não para aumentar o espanto, não para acrescentar o temor, mas Ele vem para abrandar, Ele vem para acalmar, Ele vem para mudar o cenário. E a Bíblia diz que Jesus, quando se aproximando e diante desse espanto, eles agora reconhecendo que é o Senhor Jesus mesmo e não um fantasma, a Bíblia diz que eles receberam Jesus de boa mente. Eles receberam Jesus de bom coração. Eles receberam o Senhor Jesus sem titubear, mas sim com firmeza. Eles receberam o Senhor Jesus com convicção, de bom grado. Recebendo o Senhor Jesus de bom grado, de boa mente, todos eles, Jesus entrando no barco. E ao entrar no barco, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Jesus repreende o mar. Jesus repreende as ondas, a tempestade, toda aquela turbulência. E após isto, a Bíblia diz que e logo o barco chegou à terra para onde iam. O barco que iria para Cafarnaum, o barco que foi ordenado a ir para Cafarnaum, não estava conseguindo chegar em Cafarnaum, porque o mar se levantou, a tempestade se levantou. O barco que ia para Cafarnaum estava sendo impedido por um tamanho gigante, uma grande tempestade, por um grande obstáculo, as ondas, as águas que não eram tranquilas para se navegar tranquilamente, mas turbulentas. Mas depois que Jesus entra no barco,
o barco chegou ao lugar para onde ele tinha sido direcionado, que era Cafarnaum. O ser humano foi direcionado a chegar até o céu. O ser humano foi direcionado, ordenado a chegar até o céu. Mas para o ser humano chegar até o céu, ele precisa ter o Senhor Jesus dentro dele, ter o Senhor Jesus na sua mente, no seu coração, na sua vida por inteira. Pois se o ser humano tiver Jesus na sua vida por inteira, então ele, diante das tempestades que irão se levantar sobre ele, diante das ondas que irão se levantar sobre ele, diante das tempestades que virão para balançar o seu barco, que é a sua vida, o Senhor Jesus irá fazer com que essas tempestades desapareçam, se dissipem, sejam repreendidas e o barco, a sua vida, você, seja direcionado ao lugar de destino. Então, um barco açoitado por um mar tempestuoso. Vamos aqui para os pontos em relação a essa temática. Um barco balançado, açoitado por um mar tempestuoso. Vejamos alguns pontos. O primeiro ponto é que o homem, sozinho com seus próprios recursos, ele não vai conseguir chegar ao lugar para onde ele foi destinado. O ser humano sozinho ele não vai conseguir chegar no céu. O Senhor Jesus disse que sem ele nada nós podemos fazermos. 14 de João, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então o ser humano não vai conseguir chegar no céu se não for através do Senhor Jesus. Ele não vai conseguir chegar ao céu, que é o lugar destinado por Deus para ele chegar, se ele não tiver Jesus na vida dele. Então ele precisa do Senhor Jesus. Olhe os discípulos. O homem sozinho com seus próprios recursos não consegue chegar a lugar nenhum. Os discípulos tentaram, mas não conseguiram. Qual dos discípulos conseguiriam falar ao vento para o vento se aquietar e o vento se aquietasse? Qual dos discípulos iriam ter o poder para fazer as ondas que estavam se agigantando e balançando a embarcação, tirando a embarcação do rumo? Qual deles poderiam falar às ondas, às águas, e as águas o obedeceriam? Nenhum. Da mesma forma você, da mesma forma eu, da mesma forma nós. Nós precisamos daquele que tem o poder de falar ao mar. Nós precisamos daquele que tem o poder de repreender a tempestade. E este é o Senhor Jesus. Então, o homem sozinho com seus próprios recursos ele não consegue. A sua salvação você não consegue sozinho, você só consegue através de Jesus. O homem sozinho não consegue, mas com Jesus ele consegue. Independente se ele é analfabeto ou se ele é um doutor da lei. Independente se ele é um rico ou se ele é um pobre, mas se ele tiver Jesus, ele vai conseguir chegar ao lugar destinado por Deus para ele. Então ele precisa do Senhor Jesus. Efésios capítulo 2, versículo número 8, versículo número 9. A Bíblia Sagrada diz que pela graça nós somos salvos por meio da fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Então é através do Senhor Jesus, somente através dele. Segundo ponto, um barco açoitado por um mar tempestuoso. Segundo ponto é que não tinha como manter o curso exato. Os discípulos, em primeiro lugar, eles não podiam com seus próprios recursos conseguir seguir o trajeto, porque tinha uma grande tempestade, e, consequentemente, umas grandes ondas e o mar agitado. Então eles não tinham como seguir.
Em segundo, não tinha como manter o curso exato, porque não tinha como conseguir manter um curso exato, uma direção direita, uma direção exata, uma direção correta do caminho até Cafarnaum, porque não tinha, porque estava escuro. Quando a gente estamos sem o Senhor Jesus, o caminho fica escuro. Quando a gente estamos sem a luz da vida, que é o Senhor Jesus, o caminho fica escuro. O caminho é trevas. E quem anda em trevas, anda verdadeiramente sem saber onde pisa. Quem anda em trevas pode pisar em um buraco, em um abismo. É por isso que a Bíblia Sagrada vai dizer que Ele é a luz, e essa luz nos faz verdadeiramente agora enxergarmos o caminho a trilharmos. Mas como é que a gente podemos enxergarmos o caminho a trilharmos? Através da luz que é o Senhor Jesus. Através da luz que é a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105. A palavra de Deus diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O Senhor Jesus, Ele é esse farol que nos mostra o caminho a trilharmos. Então não tinha como seguir o curso exato, porque estava escuro. Agora imagine o problema: escuro, ondas e tempestade, e mar bravio. Não tinha como eles seguirem, por isso que eles passaram tantas horas e não conseguiam praticamente sair do mesmo lugar. Por isso que é preciso, para nós sairmos do ponto de partida e chegarmos ao ponto de chegada, que é o céu, precisamos de um curso exato. E esse curso exato, direção exata, é o Senhor Jesus. Porque Ele é o caminho que nos guiará até a chegada final da nossa trajetória, o céu de luz. Terceiro, eles estavam sozinhos, separados da fonte exata. Eles estavam sozinhos, eles estavam sem o Senhor Jesus. Isso é uma prova de que sem Jesus a gente estamos a ponto de naufragarmos. Os discípulos estavam a ponto de perecer no mar. Porque se o barco afunda, ou se o barco vira, e os discípulos caem sobre aquelas águas, as águas turbulentas, as águas bravias, as águas agitadas, as águas verdadeiramente furiosas devido à tempestade que estavam sobre aquele mar, os discípulos teriam se afogado, os discípulos teriam perecidos, porque era um mar que tinha aproximadamente de profundidade, não tão profundo, mas aproximadamente 60 metros de profundidade. Agora imagine uma pessoa caindo em um mar e de repente querendo respirar, querendo colocar a cabeça para fora das águas, tomar um fôlego, uma respiração, e de repente as ondas cobrindo. E cadê o nosso fôlego para suportarmos? Cadê a nossa respiração tão profunda para a gente aguentarmos? Não foi questão de minutos esse enfurecimento do mar, foi questão de horas. Quantas horas? Eu não sei exatamente. Mas se eu fizer o ponto de partida que eles entraram no mar ao fim de tarde e já era às 3 horas da manhã aproximadamente, então eu poderia dizer que no mínimo se faziam 9 horas que eles estavam nesse verdadeiro turbilhão, nessa verdadeira tempestade.
nessa verdadeira agonia. Agora eu pergunto, quem não se cansaria diante de tantas horas? Quem verdadeiramente já não teria tido algumas cãibras? Que é normal alguém que está sobre o mar, mergulhando sobre o mar, nadando sobre o mar, isso acontecer. Mesmo que seja um mergulhador. É normal isso acontecer. Agora imagina os discípulos. Então eles estavam sozinhos. Porque eles não conseguiam seguir a direção, porque eles estavam sozinhos. Então é preciso, para enfrentarmos a tempestade e as ondas, os problemas, nós estarmos com o Senhor Jesus. É preciso estarmos com o Senhor Jesus, porque se estivermos com Ele, não estaremos sozinhos. E Ele fez uma promessa, e essa promessa é real e absoluta. Que Ele não nos deixará sozinhos. Ele nunca nos abandonará. Ele nunca vai nos deixar desamparados. É por isso que não podemos estarmos sozinhos, mas temos que estarmos com Ele. Então, resumindo, diante da oportunidade de um barco açoitado por um mar tempestuoso, sobre a leitura da palavra de Deus, João 6, 16 a 21, Jesus andando sobre o mar para acalmar uma tempestade, para socorrer os discípulos, para salvar os discípulos. Da mesma forma, Jesus quer ir até você, para diante dessa tempestade que está sobre você, Ele possa lhe ajudar, Ele possa lhe salvar, Ele possa lhe tranquilizar. Salmo 107, versículo 29. A palavra de Deus está escrito dizendo que Ele faz cessar a tormenta e acalma-se as ondas. Na versão NVI está escrito: Ele reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. Na NTLH diz: Ele acalmava a tempestade e as ondas ficavam quietas. Assim foi o Senhor Jesus para com os discípulos. Que Deus abençoe a todos vocês. E que você que está passando por essa tempestade. Mas que tempestade é essa? É a tempestade que os discípulos passaram? Não. Pode ser as tempestades totalmente diferentes. Pode ser uma enfermidade. Pode ser um caos financeiro. Pode ser uma infidelidade conjugal, pode ser um vício, pode ser uma ameaça